Bom, antes da gente começar a nossa aula, quero lembrar a todos vocês que estão abertas as inscrições para a Semabio, né? E esse é um evento que é pensado para o nosso público, para vocês, alunos da biologia. Vocês precisam cumprir uma carga horária de práticas como componentes curriculares, né? Que são essas atividades extra às aulas, né? Então, eventos, encontros, tal. Então, o Semabio ele conta como isso. Então, façam as suas inscrições para participar do Semabio, que vai ser online por conta da pandemia, e vai ter aí muita coisa interessante rolando na Semana da Biologia, tá? Então, conto com a inscrição de vocês. Mariana, levantou a mão? Professora, boa noite todo mundo. Eu tô com uma dúvida referente à inscrição, referente ao resumo, porque eu nunca fiz. Para mim fazer a inscrição, tem que fazer a inscrição já inserir meu resumo? Então, vai ter duas partes lá, né? Uma para quem só quer fazer inscrição e outra quem quer enviar resumo. Então, aí você vai, se você for apresentar trabalho, então já faça a sua inscrição enviando o resumo. Deve ter um itemzinho escrito assim, que deseja enviar resumo, alguma coisa assim. Cleverson. Boa noite, Mariana. Boa noite, professora. Fazendo a inscrição aí para envio de resumo vai ficar até dia 30. Não é necessariamente no mesmo momento. Só tirando a Ah, dúvida. tá. Então vai ter mais tempo, então. Sim, até o Beleza. dia 30 desse mês. Dia 5 de outubro, na verdade. Até o dia 5. Beleza. Aí, Mariana, então tem mais um tempinho aí para quem quiser enviar resumo. Então você faz a sua inscrição normal e depois você envia o resumo, caso queira apresentar, ou você só vai fazer quando for enviar o resumo? Tem como ser só ouvinte, nem tem como mandar o resumo. Ah, tá. Beleza. Deve ter algum lugarzinho para você marcar, e se você quiser enviar o resumo, marca lá e depois você envia o resumo. Vai ficar na tua inscrição como pendente para resumo, né? Você vai ter o prazo para enviar o resumo. Beleza. Então, façam as suas inscrições, prestigiem o nosso evento, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é pesquisa e como é que a gente organiza a monografia. Lembrando das instruções da aula passada, né? Busquem orientadores dentro daquela lista de orientador, né? Vários aqui já fizeram isso, eu já estou sabendo. Vão atrás, né? Peguem a ficha de compromisso de orientação, passe para eles assinarem, já deixa tudo certinho quem serão os orientadores. Mariana. Professora, eu tô com uma dúvida referente àquela lista. Só posso pegar apenas os orientadores daquela lista ou posso procurar por fora? Aquela lista apresenta os orientadores que são professores efetivos do curso de biologia, né? Então, aquela lista tem os professores efetivos. Você pode buscar professor interino da biologia para te orientar. Mas acontece que eles só podem te orientar enquanto eles tiverem vínculo com a instituição. Então, a gente pede que quem for ser orientado por um professor contratado, que coloque um co-orientador efetivo. Por quê? Porque se esse professor sair, ele passa a ser seu co-orientador, porque ele não tem mais vínculo com a instituição, e o co-orientador, que é o efetivo, passa a ser orientador, porque o vínculo dele não se quebra com o NEMAT, porque ele é efetivo. Por que eu estou dizendo isso? Para não causar tumulto para você. Porque se você tiver um orientador interino e ele sai, acaba o contrato, ele passa num concurso, enfim, acontece qualquer coisa que ele rompe o contrato dele, você fica sem ninguém. Aí você vai ter que procurar outro orientador e isso dá trabalho, né? Então, você pode buscar sim, mas lembrando que professores interinos pode ser que o contrato vença ou ele saia, né? E aí você não tem como continuar seu trabalho com ele. Entendido? Ah, entendi, sim. Obrigada, professora. Nada. Então, eu vou colocar o slide para apresentar. A partir daí, eu não consigo mais ver vocês, né? Então, vocês me chamam. Mesmo que levantar a mão, eu não vou conseguir, não vai vir a notificação para mim, tá? Então, vocês me chamam que eu abro para vocês poderem falar. Estão vendo meu slide?
perfeitamente. Sim, obrigada. Bom, então a gente primeiro vai começar a nossa conversa sobre o que é pesquisa, porque vocês precisam ter isso muito claro, já que, como objetivo dessa disciplina, consiste em vocês apresentarem um projeto de pesquisa. Então, vocês precisam ter muito claro o que é uma pesquisa, né? Então, primeira coisa, o que é uma pesquisa, né? Então, se a gente for procurar os conceitos mais básicos, diz que pesquisar, o ato de pesquisar, serve para a gente procurar uma resposta para uma inquietação, por um problema, por uma pergunta, né? Então, é buscar uma resposta para alguma coisa. Num conceito mais aprimorado sobre pesquisa, a gente vai encontrar o que falou Minayo em 1993. Pesquisa e atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da realidade. É uma atitude e uma prática de constante busca que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente. Então, pesquisa é um alicerce da ciência, né? A ciência se faz com pesquisa, com a busca de soluções, com a busca de respostas, né? Mas que precisa ter um processo para que isso aconteça, né? Essa busca ela não é aleatória de qualquer jeito. Uma busca aleatória a gente pode considerar como uma busca empírica. Uma busca para ser uma pesquisa, ela deve envolver um processo formal e sistemático, que seja desenvolvido dentro de um método científico. Então, aí vem a chave da questão. Toda pesquisa, ela tem um método científico, né? Então, a gente precisa basear a nossa pesquisa no tal método científico para poder diferenciar a pesquisa, o conhecimento gerado pela pesquisa, do conhecimento do senso comum, do conhecimento que é empírico, né? Então, o conhecimento que é gerado pela pesquisa, ele tem um caráter cumulativo. Então, o que eu produzo, ele serve como base para a próxima pesquisa nessa área, que serve como base para a próxima. Então, a gente vai acumulando as informações ao longo do tempo. A pesquisa, ela carece de um método, então eu preciso ter descrito qual é o método que eu vou utilizar para buscar essas minhas respostas, né? E as minhas informações que eu encontrei, elas devem ser sistematizadas, organizadas a partir desse método científico que eu usei para conseguir essas informações. Né? Então, o que é método científico? Método científico são os conjuntos de regras que um cientista precisa seguir para desenvolver uma experiência controlada para o bem da ciência, né? Então, eu tenho um conjuntinho de regras que é específico para cada área, mas são regras que precisam ser observadas na hora de realizar a minha pesquisa, né? Nós temos aí algumas informações sobre a maneira de se fazer uma pesquisa, né? Essa maneira de se fazer a pesquisa é a forma com que precisa se pensar para chegar na natureza de um determinado problema, quer seja para eu estudar esse problema ou explicar este problema, né? E dentro dessa maneira existem ferramentas que são utilizadas na ciência para a aquisição e a construção do meu conhecimento. Então, qualquer pesquisa é fundamental que permita aos seus leitores, aos pares, né, desse pesquisador, reproduzi-la em qualquer tempo. Então, eu tenho que deixar muito bem descrito a maneira com que eu fiz a pesquisa para que outros pesquisadores possam reproduzi-las. E também os meus resultados, eles precisam ser validados através da observação, através de tratamentos estatísticos, né? Então, essa é a essência da ciência. Tudo tem que estar muito claro para que qualquer pessoa possa reproduzir a minha pesquisa e qualquer pessoa consiga entender a validação dos dados que eu fiz para essa pesquisa. Qualquer pessoa da área, né? Qualquer pessoa do meio científico. Então, como é que se caracteriza, né, a sequência de eventos para uma pesquisa? Primeiro, ela parte da observação e dos experimentos, né? Então, eu estou observando alguma coisa que eu tenho interesse, eu estou fazendo experimento de alguma coisa que eu tenho interesse, e a partir dessas observações e posterior experimento, eu crio uma hipótese, né? Qual é a hipótese para o meu trabalho? Se essa hipótese estiver bem fundamentada, né, se ela coincidir, se ela estiver muito bem estruturada
e as minhas observações foram muito boas, eu consigo validar essa hipótese numa teoria. Né? E se essa teoria também estiver bem fundamentada e vários experimentos repetindo, encontrando a mesma hipótese que a minha, essa teoria se torna um modelo científico. Mas se a hipótese não estiver muito bem fundamentada, eu preciso revisar e criar novas hipóteses. Por isso que o pesquisador ele não pode se apaixonar pela hipótese do trabalho dele. Essa hipótese vai ser testada e vai ser validada ou refutada ou abandonada. Né? Então, a gente não pode se apaixonar pela hipótese. A hipótese é o teste que eu faço para ver se ela está válida ou não. E a teoria também. Se essa minha teoria não está bem fundamentada, eu descarto, eu reviso, descarto e apresento uma nova teoria. Isso vai depender dos resultados do meu trabalho, da fundamentação que eu tenho a respeito dele. Por onde a gente começa uma pesquisa, né? Acho que o maior desafio do pesquisador é fazer uma pergunta. Né? O que é que eu quero saber, o que é que eu quero pesquisar? Porque existe um grande problema com relação à pergunta. Às vezes eu faço uma pergunta que não é adequada para o tempo e para o nível de estudo que eu tenho para responder. Lembrem-se, vocês estão fazendo a monografia, que é a iniciação científica, não é mestrado, não é doutorado. Se essa sua pesquisa ficar legal, você pode publicar, mas o objetivo primeiro não é publicação. O objetivo primeiro é seu TCC, sua monografia, né? Então, a minha pergunta ela tem que ser limitada ao tempo que eu tenho e ao nível que eu estou estudando. Né? Então, muito cuidado com isso. Deixa o mestrado para depois, o doutorado para depois ainda. Então, começa com a pergunta. Né? Definir a pergunta com seu orientador, com vocês, né? Então, vocês vão começar a construir o conhecimento original que esse assunto tem. Então, vocês vão buscar as informações que já foram geradas por esse assunto. Né? E vocês devem, na hora de buscar essas informações e organizar essas informações num texto, vocês devem obedecer critério de coerência, consistência, originalidade e ser objetivo. Né? Vocês não precisam ficar dando volta, seja objetivo na descrição de vocês. Então, para se realizar uma pergunta, vocês precisam de para se realizar uma pesquisa, vocês precisam de uma pergunta que vocês desejam responder, a elaboração de um conjunto de passos que permite você chegar a essa resposta, isso é o material e método do seu projeto, né? Aí a indicação do grau de confiabilidade na resposta obtida, como é que você vai validar essas suas respostas, né? Você vai trabalhar estatisticamente, você vai trabalhar com comparação com dados da bibliografia, né? Com dados de outras pesquisas que já foram geradas, né? Então, como é que você vai dar confiabilidade a esses seus dados, né? E essa pesquisa que você vai fazer, ela vai passar por várias fases. Neste momento, vocês estão com a fase decisória, que é referente à escolha do tema, a definição, a delimitação do problema da sua pesquisa. Então, o que é que vocês vão trabalhar, o que é que vocês vão fazer, né? Então, agora vocês estão definindo isso. Neste semestre ainda, vocês entram na fase construtiva, né, que é uma parte da fase construtiva só, porque essa fase construtiva ela é bastante longa. Ela começa com a construção de um plano de pesquisa, que é o projeto de vocês. Então, é isso, o objetivo dessa nossa disciplina é isso, né, construir um plano de pesquisa, que é o projeto de pesquisa. Semestre que vem, nós não temos nenhuma disciplina de TCC, mas vocês vão fazer a execução desse plano que vocês elaboraram agora. Então, vocês vão executar o plano de pesquisa propriamente dito. E, por último, né, que é lá no TCC 2, vocês vão fazer a fase redacional, que é analisar os dados que vocês obtiveram com a pesquisa, né, organizar as ideias de forma sistematizada e elaborar um relatório final, que é o TCC de vocês, né? Esse relatório final, ele é elaborado na forma de monografia, né? E aí vocês apresentam esse trabalho. Tem algum método que eu tenho obrigatoriamente que usar para produzir conhecimentos confiáveis, né? Então, tem regras gerais de conduta de trabalho, né? Por exemplo, você não pode fazer plágio, então tudo que você copiar, buscar de outras informações, você tem que fazer
citação. Você tem que ser ético na sua pesquisa, né, respeitando, se você for trabalhar com os animais, as orientações do Comitê de Ética em Estudo Animal. Se você for trabalhar com seres humanos, respeitar as instruções do Comitê de Ética de Pesquisa com seres humanos, né? Então você precisa ser ético na tua pesquisa, você precisa ser claro, você precisa ser preciso, né? Então essas são regras de condutas gerais, elas são necessárias em qualquer situação, né, que você for trabalhar com a pesquisa. E existe também os métodos que são específicos para cada área. E aí você vai pesquisar e buscar e encontrar quais métodos você precisa utilizar para chegar nos seus dados, né, para você obter seus dados que sejam confiáveis, né, e que você possa extrapolar para todas as situações, como aquela que você estava pesquisando, né? Então, existem as regras gerais de conduta e existem as regras, os métodos específicos para cada trabalho. Por que se pesquisa? Por que vocês fazem pesquisa? Por que a gente faz isso, né? Bom, a pesquisa ela é útil para uma série de coisas. Primeiro, para gerar e adquirir novos conhecimentos sobre a nossa situação do ser humano e sobre o mundo em que a gente vive, incluindo animais, vegetais, tudo, né? Então, obter, gerar, adquirir novos conhecimentos. Todo esse conhecimento que a gente estuda na biologia não existiria se não houvesse pesquisa nessas áreas, né? Pesquisa serve também para obter ou sistematizar a realidade empírica, o conhecimento empírico. Então, muitos conhecimentos ainda não são comprovados cientificamente. Eles são conhecimentos que são passados ao longo de gerações e são bastante importantes, e a pesquisa serve para corroborar ou refutar esses conhecimentos empíricos que a gente tem em contato. A pesquisa serve para responder a questionamentos, explicar, descrever situações, resolver problemas e atender às necessidades pontuais do mercado. Então, às vezes, existe um problema e a sociedade pede que esse processo, os poderes políticos pedem para que esse problema seja solucionado com uma pesquisa, né? Então, são as pesquisas que se encomendam, que são necessárias para resolver um problema imediato que está acontecendo. Nós temos, então, como dividir a pesquisa em duas grandes áreas. A pesquisa básica, que é aquela que gera conhecimento, geram conhecimentos que são úteis para o avanço da ciência. Às vezes ela não tem uma aplicação imediata, ela não vai resolver um problema imediato, mas ela compõe o arcabouço de conhecimento que a gente tem a respeito daquele objeto de estudo. Isso é muito importante, né? A gente gerar essas informações sobre aquilo que a gente quer estudar. Ela envolve verdades e interesses que são universais. A gente pode também ter a pesquisa aplicada. Essa é uma pesquisa mais pontual. Ela resolve um problema, né, que existe no lugar, independente de onde seja, precisa ser resolvido, né? Então, eu vou buscar uma solução para aquele problema específico. Então, ela gera um conhecimento, mas gera um produto, gera um protocolo, gera uma solução imediata, de aplicação imediata, né? Então, a pesquisa científica aqui tem um gráfico interessante para vocês entenderem como a pesquisa pode ser dividida. Eu tenho a pesquisa básica, o fundamental, que gera conhecimento, e esses conhecimentos podem não ter uma aplicação imediata, mas eles estão lá acumulados. Lembra que o caráter da pesquisa é cumulativo, né? Eles estão acumulados e em qualquer momento esses conhecimentos podem ser aplicados para solucionar um problema, ou seja, para atender a pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada ou tecnológica, ela gera um produto, ou gera um processo, ou gera conhecimento que tem uma finalidade imediata. Mas vejam bem, eu não consigo fazer uma pesquisa aplicada ou tecnológica se eu não tiver o conhecimento gerado pela pesquisa básica. A pesquisa aplicada e tecnológica, ela só vem com os conhecimentos da pesquisa básica, e todos eles contribuem para a melhoria da qualidade de vida. Um exemplo disso é
o que aconteceu na pandemia agora, né, desde o ano passado, de Covid. Então, a pandemia é algo grave, que causou a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro, e era um problema que precisava ser solucionado, né? Então, qual era o caminho para solucionar esse problema? É um vírus? Então, vírus tem remédio? Não, vírus não tem remédio. Então, a solução seria uma vacina, né? Então, isso é uma pesquisa aplicada. Eu vou produzir uma vacina para o SARS-CoV-2. Isso é uma pesquisa aplicada. Mas essa pesquisa aplicada só pôde acontecer por conta da pesquisa básica. Qual foi a pesquisa básica? Por exemplo, detectar o genoma do vírus, entender que vírus é um organismo que dificilmente você encontra um remédio que pode parar a replicação dele, então você precisa de vacina, né? Conhecer a estrutura de um vírus, conhecer como esse vírus entra na célula, tudo isso é pesquisa básica. E esse conhecimento todo da pesquisa básica foi utilizada na pesquisa aplicada ou tecnológica para se produzir vacina, né? Por exemplo, os próprios métodos de se produzir vacina foram frutos de pesquisa básica. Que tipo de vacina, né? Então, tudo isso foi usado numa pesquisa aplicada ou tecnológica que era produzir a vacina do SARS-CoV. Então, a gente precisa das duas pesquisas, né? E não existe essa de uma ser mais importante que a outra. Não é isso. É que uma tem uma urgência e precisa ser feita para solucionar um problema imediato, e a outra gera toda a base, todo o suporte para que a pesquisa aplicada e tecnológica possa acontecer. Ficou claro isso? Ficou sim, professora. Beleza. Vocês também vão ter que decidir qual é a forma de abordagem da pesquisa de vocês. E existem duas formas. A pesquisa quantitativa, na verdade, existem 3 formas, né? A pesquisa quantitativa, que traz em números as informações que você coletou. Então, ela permite, por exemplo, que você faça uma análise estatística, né, quando tem réplica, quando você consegue atender às premissas para a estatística, né? E a pesquisa qualitativa, que ela tem outra relação com os seus dados, né? Ela é descritiva, ela utiliza método mais indutivo, e todo o processo e as respostas que são fundamentais para o teu trabalho. E existe a quantitativa, aquela que você usa os dados numéricos, mas também todo esse enfoque descritivo que a pesquisa lhe traz, né? Então, são esses os tipos. As pesquisas envolvem fases, né? Então, vocês estão nessa primeira fase de propor e definir um problema. Então, você tem que conscientizar-se do problema, qual é o problema que você quer pesquisar, qual é o assunto. O problema aqui é assunto, tá? Não é uma coisa para aplicação imediata. É o assunto que você quer estudar, dentro desse assunto, qual é o tema que você quer desenvolver, né? Tornar isso significativo e delimitá-lo. E formular uma pergunta que você quer responder a respeito disso. Professora, eu gosto de trabalhar com anfíbios. Tá bom. O que você quer trabalhar com anfíbios? Eu quero estudar o hábito alimentar. Então, esse é o seu problema, o hábito alimentar dos anfíbios. Mas quais anfíbios, quantos, né? E aí você vai definindo o teu problema. A partir daí, você vai elaborar uma hipótese, analisar os dados que estão disponíveis, você vai formular a sua hipótese. Os anfíbios, eles vão se alimentar, os anfíbios que eu vou estudar se alimentam, eu já li sobre eles, e eles se alimentam de insetos. Então, essa é a sua hipótese, que os seus anfíbios vão se alimentar de moscas. E aí você vai fazer análise do conteúdo estomacal, tal, para ver se seu anfíbio alimenta mesmo de mosca ou se alimenta de outras coisas, né? Não foi insetos, foi outro grupo de artrópodes, né? Então, você vai elaborar essa sua hipótese com base nas revisões bibliográficas que você vai fazer, né? E vai prever as implicações lógicas dessa sua hipótese. Depois você vai verificar a hipótese, como eu falei, né? Você vai lá, eu estou trabalhando com hábito alimentar, então eu vou coletar e fazer o conteúdo estomacal dos meus anfíbios para saber se a minha hipótese ela vai ser validada ou não, né? Então eu vou decidir sobre novos dados que são necessários, eu vou recolher essas informações, eu vou analisar, avaliar, interpretar os dados em relação à minha hipótese. E aí eu vou concluir.
eu vou validar ou não a minha hipótese. Não, de fato, ali tinha muitos insetos, os meus anfíbios se alimentam de inseto, ou não. Eu tinha outros grupos de artrópodes, eles tinham preferência por aracnídeos, sei lá, outros grupos de artrópodes. Então, eu vou invalidar ou confirmar ou modificar a minha hipótese. Eu vou traçar um esquema para explicar o significado disso, né, que é a discussão do meu trabalho, e vou generalizar a conclusão ou vou fechar a conclusão do meu trabalho. Nesse momento, vocês vão estar fazendo só a elaboração do projeto, né? Vocês não finalizam o seu trabalho. Essa verificar a hipótese e concluir, ela vai ser feita com o trabalho mais para frente, né? Depois que vocês coletarem os dados, analisar, escrever a monografia. Por enquanto, propor e definir um problema e elaborar a hipótese e apresentar isso na forma de um projeto. Lembrando, né, que as perguntas elas devem ser delimitadas de acordo com o nível em que vocês se encontram. Vocês estão na graduação, então a resposta geralmente, a pergunta geralmente ela vai ser orientada por um professor. Ele vai sugerir, ele vai delimitar, ele vai te ajudar a definir isso. Por quê? Porque vocês estão na fase de iniciação científica. Depois disso, né, vocês vão prosseguir os seus estudos. Na especialização, também se busca uma resposta objetiva, com base nas teorias que já estão disponíveis. Então, eu posso repetir uma mesma pergunta que já foi feita numa outra situação, eu posso tentar verificar como está a situação agora, enfim, né, não precisa ser uma pergunta inédita. No mestrado também é a mesma coisa, né? Eu vou trabalhar a partir da análise e consolidação das teorias que estão disponíveis, e no doutorado, sim, precisa ser uma pergunta inédita, né? Você tem que ser algo novo que ainda não foi feito, e é aí que a ciência avança, né? Então, muito cuidado, né, para não sobrecarregar vocês com coisas que não são necessárias. Nesse momento, é a iniciação científica de vocês, é fazer um projeto que seja passível de vocês realizarem no tempo que vocês têm disponível, lembrando que vocês estão fazendo iniciação científica. Espera aí que aconteceu alguma coisa. Professora, eu que mandei, eu levantei a mão. Tá. No caso, a senhora falou assim, resposta sugerida por um orientador, mas essa resposta tem que ser baseada naquilo que já existe. Isso, porque você, por exemplo, não vai pesquisar uma coisa que não tenha uma base ou um suporte para você fazer sua pesquisa. Uma coisa que nunca foi feita, olha, professora, eu vou pesquisar isso e eu não acho nada, porque isso nunca foi feito na vida. Então, isso, por exemplo, você vai trabalhar, Paulo, você vai ser meu orientado, então você vai trabalhar com citotoxicidade. Eu posso escolher para você uma planta que ninguém fez, e é isso que eu vou fazer, porque eu acho que que nessa linha pode ser feito. Então, você vai trabalhar com uma planta chamada magônia, que é um timbó, né? E aí você vai testar o efeito dessa planta na germinação de semente de cebola. Nunca foi feito com essa planta. Mas o teste de raiz de cebola, o teste alho cepa, foi feito com um monte de plantas, com um monte de produtos, com um monte de coisa. Então, é um trabalho inédito, porque você está trabalhando com magônia, beleza. Mas ela não você não vai propor um método novo que nunca foi testado, que nunca foi feito, entendeu? Então, a tua pesquisa, ela é uma pesquisa interessante, e isso vai acontecer com várias coisas. Eu vou pesquisar conteúdo estomacal de um peixe que nunca foi pesquisado. Mas toda a metodologia já foi descrita, e você vai repetir esta metodologia. Você vai utilizar uma metodologia que já é muito usada, uma metodologia que já é confirmada, consolidada, né? Então, é nesse nível que é a pesquisa de iniciação científica. Você pode fazer uma pesquisa inédita, sim, com um objeto de estudo inédito, mas usando dados que já são consolidados dentro da ciência. Você não vai propor nada que nunca foi feito, nunca foi testado. Entendido? Entendido, agora sim, eu estava na dúvida. Não, você não vai fazer, nenhum de vocês, tá? Já vou abrir para você, Mariana, só para deixar bem claro, nenhum de vocês vai fazer algo, pode até se fazer, mas não é uma coisa assim, vou fazer, minha colega já fez isso, eu vou repetir.
dificilmente isso vai acontecer. Mas tudo que vocês forem pesquisar, de todas as áreas aqui, o método já está muito bem definido, já foi feito, então você vai continuar contribuindo nessa área, usando tudo aquilo que já foi determinado para esse tema de estudo com outro objeto, né? Então, eu vou fazer coleta de insetos no cerrado. Tá, Pitfall, você vai usar Pitfall, você vai usar rede de entomologia, toda a metodologia para essa coleta dentro do cerrado já foi definido, mas não foi feito, por exemplo, sei lá, na Baía do Malheiros ali, nunca foi feito. Então, ele é inédito porque está sendo feito ali na Baía do Malheiros, mas o método, todo o passo a passo, toda a forma de análise que você vai fazer, já está definido isso. Né? Não são vocês que vão reinventar a roda ou inventar um método novo. Isso é para quem está fazendo doutorado, quem tá lá na frente. Mariana? Professora, eu tô com uma dúvida referente, apresentamos esse subprojeto ou apenas no final? Porque eu já vi outros cursos apresentar 2 vezes. Então, isso eu tô com dúvida. A gente conversou isso na aula passada, nós não temos qualificação de projeto, nós optamos, o curso da biologia optou por não ter qualificação. Então, você vai elaborar teu projeto e não vai precisar apresentá-lo. O teu orientador vai avaliar, eu também vou avaliar, e se o teu projeto estiver bom, ele vai ser aprovado. Ok? Ok, obrigada. Ficou claro essa questão do tipo de pesquisa que vocês têm que fazer com relação ao nível de iniciação científica? Ficou sim. Eu achei pior que a Mariana, professora. Tipo, eu achei que já começava a fazer agora, já a pesquisa. Até comentei com a Beatriz hoje mais cedo sobre isso. Aí ela falou, não, Cleverson, não é assim não. É o projeto. Eu estava assustado até já. Nós vamos fazer que nem Jack Estripador, nós vamos por partes, né? Então, a gente vai pegar uma parte, né? E nós só vamos terminar, vocês só vão terminar isso no 10º semestre. O 10º semestre é o período que você finaliza tudo, né? De novo... Mal, né? De novo, eu só gosto de destacar uma coisa importante, Cleberson, para todos vocês. No TCC1, vocês vão ter sempre a gente no pé, o orientador, para que vocês elaborem o projeto, porque precisa entregar e essa é a nota que vai finalizar a aprovação de vocês. Mas no semestre que vem e no outro, né, são as fases de... coleta de dados, de você ir para campo, de você fazer seu experimento, e essa parte não tem disciplina nenhuma para estar em cima de vocês, entendeu? E aí, já fizeram a coleta, já iniciou o projeto, e nem o orientador vai ficar em cima de vocês, a não ser que você faça parte do projeto de pesquisa, aí sim. Aí tem relatório, essas coisas para fazer, e aí a coisa anda. Mas a maioria de vocês não estão em projeto de pesquisa, e vocês vão estar soltos. Se vocês não impuserem um ritmo de trabalho, né, de falar, professor, eu já estou disponível para começar o meu projeto. Vamos começar? Quando é que a gente começa? Se vocês não fizerem isso, o orientador vai fazendo as coisas dele, né? E esse é o problema. De semestre que vem, tem 2 estágios para fazer, tem um monte de coisa, e vocês não terem tempo ou não se organizarem no tempo para fazer o projeto de TCC. E aí chegar no 10º semestre, querer coletar dados e escrever a monografia. Aí estressa muito vocês, sabe? Deixar para coletar dados, analisar os dados, escrever a monografia, tudo no 10º semestre, vai ser um estresse muito grande, vai faltar semestre para isso, né? Não é que não seja impossível, já vi acontecendo, mas vocês precisam fazer isso antes. Mariana? Professora, tem algum tempo, porque assim, a verdade, a disciplina de TCC1, ela é do 7º, né? Vamos supor, eu tô no 9º, então vamos supor 6 meses para mim terminar. Tem um certo tempo para mim fazer esse projeto, tipo 1 ano, 2 anos, por questão de ser no 7º semestre ou não? Não, você pode fazer, se você dá conta de fazer um projeto agora e já começar a coletar nas férias, e semestre que vem querer defender, tá beleza. É só você se organizar. Nós vamos ter aí dezembro, janeiro, fevereiro, uma parte de fevereiro de férias, são 2 meses e meio. Se você quiser trabalhar coletando seus dados nesses 2 meses e meio, fazendo suas análises, aí no semestre que vem você já defende. Entendi. É só vocês se organizarem. Cleverson?
Professora, e ao longo da pesquisa, assim, pode ser alterado, tipo metodologia, alguma coisa assim, para se adaptar à realidade? Pode, não tem problema nenhum. Você pode fazer o projeto agora e durante a pesquisa ver que a realidade é um pouco diferente e fazer seus ajustes para essa coleta. Não tem problema. Nada que não seja tão drástico, né? Nada que não seja tão drástico. Às vezes, o projeto está totalmente errado e o aluno precisa mudar. Nessa pandemia, o que teve, né? Eu tinha 2 projetos, Adriane tem que buscar orientador, tá? Nessa pandemia, eu tive 2 orientados que ia trabalhar com um experimento de citotoxicologia. Nenhum dos 2 conseguiu. E olha que eles já tinham feito toda a primeira parte, que era testar o princípio ativo e tal, e faltava a análise das lâminas. Os laboratórios estão fechados. Né? Eles usam um laboratório de ensino porque tem microscopia lá. Adriene, tem que continuar buscando, eu não tenho como... Né, eu vou falar com os professores para responderem os e-mails, tá? Então, assim, eu tive que mudar completamente o projeto desses meninos, né? Porque eles não conseguiam, por conta da pandemia, ir para o laboratório fazer as análises. Né? Então, às vezes acontece de ter que mudar. Mas são raros, são eventos que ocorrem que não dá certo. A maioria faz pequenos ajustes ao longo do semestre, tá? Vou continuar apresentando agora a forma do projeto, né? A gente já falou sobre pesquisa, sobre os tipos de pesquisa. Agora eu quero apresentar para vocês como é que o projeto é organizado. Vocês já têm lá no SIGA o modelo básico do projeto. É ali que vocês vão ter que escrever. Pelo amor de Deus, não inventa. Meu irmão faz um outro curso, eu catei o projeto dele. Não me interessa se seu irmão faz outro curso. Da biologia, segue ali, tá? Aquilo lá é para salvar almas do inferno, para deixar mais fácil para vocês. Então, segue aquele modelo lá. Mariana? Professora, eu estava vendo lá, referente ao orçamento, né? Tem uma planilha referente ao orçamento. Como a gente vai estar online e a gente não vai fazer nada impresso, tem questão de papel A4, a gente vai precisar usar aquela planilha mesmo a gente estando online? Mas seu projeto tem algum gasto, não tem? Ou você vai fazer tudo do computador? Se tiver, por exemplo, tudo do computador, qual é o custo de um computador? Qual é o custo da internet que você usa? Usar algum programa usar, eu tenho que colocar ali. O programa que você está usando, qual o programa que você vai usar para fazer análise estatística? É free? Tem custo? Então, tudo que você vai fazer, né? Então, meu projeto não tem custo. Não tem custo como, né? Praticamente todo projeto tem um custo, né? Michele, se levantou a mão. Professora, eu tô meio confusa em relação à hora quando a senhora falou assim sobre estar num projeto de pesquisa para... Não precisa estar num projeto de pesquisa, não. Tem aluno que está e tem aluno que não está. É por causa que, assim, eu já tenho um orientador, que é o professor Joari. Beleza. Mas eu tô num projeto de pesquisa na área de saúde. E, tipo, eu já fiquei meio separadas. Assim. Se uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e as duas coisas podem ser uma só. Tá? Por exemplo, tem gente que está em projeto de pesquisa. Vou citar um exemplo de alguém que conversou comigo. A Maura falou, professora, eu estou dentro do Gaia. Né? O Gaia é um instituto. E lá eu vou fazer minha pesquisa. Beleza, então ela vai fazer a monografia dela dentro das pesquisas que ela realiza lá no Gaia, dentro dos trabalhos que ela vai realizar no Instituto Gaia. Isso é uma coisa. Tem gente que não está em projeto de pesquisa. Por exemplo, meus orientados estavam, né? Não tem projeto de pesquisa nenhum. Então, ele vai fazer um projeto que eu vou indicar. Olha, eu trabalho com isso, então você vai fazer isso. Topa fazer isso comigo? Beleza. E tem gente como você, que está num projeto de pesquisa, mas tem um orientador que não tem nada a ver com esse projeto. Você vai tocar o seu projeto de pesquisa e vai tocar a sua monografia com o seu orientador. Entendido? Entendi, professora. Professora? Oi, Adriele. Tem uma pergunta. Tipo assim, o tema que eu mais ou menos escolhi até agora é um determinado tema. Só que eu não sei, tipo, que professor pode me orientar nele. Porque o que eu estou querendo, por enquanto, é o de
atropelamentos de animais na BR, né? Na BR-070. Tá, então essa área é com o professor de zoologia. Eu sei que o professor Manuel já fez um trabalho assim, o professor Manuel, que é o atual coordenador do curso. Você pode olhar com o professor Claumir, você pode olhar com todos os professores professor Francisco, professores que atuam na área de zoologia que vai te orientar. Entendi, tá? Aí você vai procurar um deles, tentar entrar em contato o mais rápido possível, porque como a Adriene está falando, muitos não respondem, né? Eu vou continuar no nosso grupo de professores, pedir que os professores fiquem atentos, que é a fase que vocês estão buscando orientadores. Pode deixar que eu vou falar com eles para que eles deem um retorno para vocês. Mas, não deu retorno, procura outro, conversa, vão conversando com os professores que vocês tiveram aula, né? Eu não tenho como definir que você vai ficar com tal orientador, você vai ficar com outro orientador, não. Essa parte vocês que têm que buscar os seus orientadores. E aí eu vou ajudando à medida que eu posso estar colaborando com isso, né? Lembrem-se, na lista só tem professores efetivos, mas existem os interinos. Por exemplo, a Michele se conversou com o Joari. O Joari é um professor interino, mas o Joari trabalha dentro de um grupo com a professora Carolina Joana, por exemplo, que caso o Joari saia, a Carolina Joana que geralmente assume os orientados do Joari, né? Então, você tem que combinar já com ele, caso ele saia, quem é que te orienta, viu, Michele? Já tem que conversar com ele. Tá ok. Eu já conversei certinho, aí ele falou que ele vai conversar com a Carolina. Isso, então geralmente é assim, né? Então, vários professores interinos trabalham em grupo com outros professores efetivos, de maneira em que eles possam trocar orientação caso aconteça alguma coisa. Então, busquem esses professores, busquem professores interinos também, né? Vão atrás desses professores para eles orientarem vocês. Beleza? Mais alguém? Então, eu vou voltar para falar sobre o projeto. Bom, então, cada nível, né, tem a sua maneira de realizar a pesquisa, tem o tamanho, a pesquisa ela tem o tamanho de acordo com a fase em que vocês estão, né? Então, vocês estão na fase de iniciação científica, é o trabalho mais básico, é monografia, né? É um TCC que a gente chama, é um trabalho de conclusão de curso. Então, como é que esse projeto de vocês vai estar estruturado? Já existe um modelo que está disponível para vocês utilizarem, né? Mas a estrutura dele é um papel formato A4, o tamanho formato A4, né? Vocês vão mandar esses projetos, não vai ser impresso dessa vez, vai ser tudo online, mas é o modelo do Word para papel A4, digitado na cor preta, né? Nesse caso não vai ter impressão, né? Que nós estamos num período diferenciado, né? O trabalho ele vai estar com fonte ou Times New ou Arial. Vocês definem uma delas só, tá? O título da capa ele vai ter de 14 a 18 o tamanho da fonte, né? Para quê? Para que tenha destaque. Eu uso 14, eu uso 16, eu uso 18, depende do tamanho do seu título. Se for um título com várias linhas, você vai ter que diminuir um pouquinho, vai para 14 ou 16. Se for título curto, pode colocar em 18. Todo o seu texto, né, ele vai estar em tamanho 12. Então, tudo que você vai escrever ou vai estar em Arial 12 ou vai estar em Time News, com exceção da parte das capas, dos elementos pré-textuais. Os elementos textuais, a maior parte, todo ele, vai estar em tamanho 12. Nós vamos ter exceção. Qual é a exceção? Se você for usar nota de rodapé, se você for colocar tabelas e figuras, e você vai ter que colocar a fonte, e quando você escrever fonte, ele vai estar em tamanho 10. Os títulos e legendas de ilustração e tabela vai estar em tamanho 11. E aquela citação direta longa, que precisa de um recuo no texto, que passa de 4 linhas, ele vai estar em tamanho 10. Nós vamos falar em citação longa quando a gente for falar nas normas da ABNT na próxima aula, tá? Então, isso aí vai ser explicado melhor na próxima aula.
Então, o papel, o modelo lá de vocês, ele já vai estar pronto isso, né? Nós temos 3 centímetros de margem superior, 2 centímetros de margem inferior, a margem esquerda 3 centímetros, a margem direita 2 centímetros. O texto tem que estar justificado, né? Então, aqui tudinho vai estar retinho, e aqui também, com exceção do parágrafo, né? O parágrafo é 1,25 centímetros, é um tab. O espaço entre linhas é 1,5 e tem que colocar 0 ponto antes, 0 ponto depois, né, para poder seguir da maneira correta. Aqui são 2 exemplos de citação direta longa, que tem esse recuo de 4 centímetros e a fonte é um pouquinho menor do que 12, né? A fonte é 10 ou é 11, tanto faz. Então, aqui mostrando como é que fica a estrutura do projeto, né? Como eu falei antes, o espaço entre linhas é 1,5 com 0 ponto antes, 0 ponto depois. O que significa isso? Vocês vão colocar espaço entre linhas, né? E vão lá em parágrafo, para colocar, ó, espaço entre linhas 1,5. Olhem aqui, ó. Tem que estar 0 ponto antes e 0 ponto depois. Por quê? Para o parágrafo ficar com 1,5 ponto, um ponto e meio de espaço quando terminar um parágrafo e começar o outro. Porque se você mudar aqui, quando passar para um outro parágrafo, o espaço vai estar maior, tá? Então, coloque 0 ponto antes, 0 ponto depois, para tudo ficar com o espaço entre linhas de 1,5. Lembrando, então, que os títulos de tabela e de figura ficam acima, tanto da tabela como da figura. O espaço entre linhas para esses títulos é espaço simples. E embaixo tem que ter a fonte, e a fonte está no tamanho 10, tá? Aí segue direto, né, dá um espaço e já segue o texto novamente com o espaço 1,5 entre eles. Títulos de tabela devem aparecer acima e a fonte deve aparecer abaixo, como está aqui. É importante, né? As normas da BNT estão prevendo que qualquer imagem que vocês usem, tabela, figura, qualquer uma que vocês usem, tem que ter a fonte. Se vocês tiraram de algum outro trabalho, vai estar lá a fonte, o autor e o ano daquele trabalho que vocês tiraram a imagem. Agora, se é uma fotografia sua, ainda assim precisa colocar a fonte. Você vai colocar, ó, elaborado pelo autor ou autora, depende se você for menino ou menina. Se você, por exemplo, fez uma modificação de uma imagem, né, elaborado pelo autor com base no trabalho de fulano de tal, aí o sobrenome, o ano e a página do autor com que você se baseou, né, aquele, por exemplo, se você faz um fluxograma, né, então você olhou um legal e falou, vou adaptar isso aqui para o meu trabalho. Então você vai fazer e vai colocar adaptado de fulano de tal, ano, página tal, né? E se for citado de alguém, de que você pegou o trabalho de alguém, sobrenome do autor, ano e a página, né? Então, qualquer imagem vai ter que ter uma fonte. Se é sua, se é de outra pessoa, não importa. Se é sua, elaborado pelo autor. Se for modificado de algum trabalho, você tem 2 opções, que é elaborado pelo autor com base no fulano ou adaptado de fulano de tal. E se for de uma terceira pessoa, de um livro, um artigo, aí é o sobrenome do autor do artigo. O alinhamento dos títulos e das fontes é de escolha do autor, mas você deve padronizar. Se você vai alinhar para a esquerda, se você vai fazer centralizado, padroniza. Fez os demais são todos iguais àquele que você fez com relação ao alinhamento do título da tabela e também das fontes. Aqui só mostrando uma citação direta com espaço simples na citação direta. A paginação. As páginas do trabalho devem ser contadas sequencialmente depois da capa. Então, você vai ter a capa do seu trabalho, você não conta, aquilo é 0. Né? Depois da capa, começa a ser contado. Né? Por exemplo, no caso do projeto é o sumário, né? Então é 1, aí a introdução é 2 e tal. Mas a numeração ela só vai aparecer
aparecer lá a partir da introdução, porque a numeração da página só deve aparecer nos elementos textuais, né? Então, ela é contada depois da capa, mas ela só aparece o númerozinho, que é na parte superior, né? Na margem direita, só vai aparecer a partir da introdução. Você pode usar a ferramenta Word, quebrando seção, para poder aparecer o número a partir de um lugar e não no outro. E se caso você não consiga, bota um quadradinho branco em cima do número que tampa ele também. Parte para força do ódio para eliminar esse número que está aparecendo. Como eu falei para vocês, o projeto é mandado em PDF para mim, então não precisa nem impressão e nem encadernação. Mesmo que fosse impresso, não tem encadernação. Qual é a sequência de dados e informações que vão aparecer no seu projeto? Então, vai ter a capa, o sumário vai conter todos os itens que você colocou no seu projeto com a página inicial desse item, né? Então, tem que bater o que está lá no sumário, eu vou olhar na página do seu trabalho e vai estar lá o início dele naquela página, só o início. Então, o seu trabalho tem uma introdução, essa introdução ela deve conter a justificativa da proposta e a revisão bibliográfica. Isso pode ser feito em itens separados ou como uma introdução dentro dessa introdução já numa sequência direta, sem itens nem nada. Então, você, seu orientador, é que vai definir isso. O seu trabalho tem que ter objetivos, objetivo geral é obrigatório, o objetivo específico pode ter ou não, dependendo das etapas que seu projeto precisa ser realizado para poder chegar à resposta que você procura. Tem que ter material e métodos, esse material e métodos deve conter todas as informações que são necessárias para que qualquer pessoa consiga reproduzir seu trabalho. Então, se é um trabalho que vai para campo, qual é a área de estudo, qual a localização dessa área, quais são as características, se isso for importante para o seu trabalho, né? Por exemplo, se eu vou fazer um trabalho na escola, de uma pesquisa sobre, sei lá, ensino de genética, eu não preciso colocar qual é o clima dessa escola, qual é a região hidrográfica que essa escola se encontra, qual é a geomorfologia do solo dessa escola. Isso não precisa, né? Então, a gente tem que ter o bom senso para colocar as informações que são importantes para o meu trabalho. Se eu estou fazendo um trabalho na escola, por exemplo, eu preciso fazer um levantamento da situação geoeducacional daqui de Cáceres, né? Quantas escolas, como é que é, enfim. Então, para cada área, eu tenho os itens necessários para informação daqueles pontos importantes para a minha pesquisa dentro da minha área, né? Então, você vai colocar, por último, dentro do material e métodos, como será feita a análise dos seus dados. Se é quantitativamente, se é qualitativamente, enfim, você tem que... Como é que você vai validar os seus dados? No projeto, depois disso, depois de material e métodos, vai ter o resultado, vai ter os resultados esperados. Depois, eu vou falar sobre cada um deles depois. Cronograma de atividades, planejamento orçamentário, referência bibliográfica de acordo com as normas da ABNT, anexos e apêndices, se forem necessários. Não são itens obrigatórios. Então, a capa aqui, mostrando, né, nós temos a identificação institucional, o nome do aluno, o título do trabalho, o orientador e, se for necessário, o co-orientador, depende do projeto, se você vai ter co-orientador ou não, a identificação, projeto de monografia apresentado ao curso de Ciências Biológicas, Campo Jane Vanini, Cáceres, como requisito regulamentar obrigatório para obtenção do grau de licenciado e bacharel em Ciências Biológicas da Universidade do Estado de Mato Grosso. Cáceres, mês e ano. O sumário, com todos os itens que estão na tua monografia, no teu projeto, e a página inicial. Aqui é a introdução, página 3, o item da introdução chamado Diretrizes Curriculares, página 3, o item 1.2 da introdução chamada Genética no Ensino Médio, página 5. Aqui optou-se por colocar a justificativa separada da introdução, botou um item 2, justificativa, página 6.
Objetivo, página 6, objetivo geral, página 6, objetivo específico, página 7. Material e métodos, página 7, resultados esperados, página 8, cronograma de atividades, 8, orçamento, 9, referência bibliográfica, página 9, e optou-se por colocar anexos, lá na página 11. Então, aqui, todos os itens do projeto e a página em que esse item se inicia. E aí a gente vem para os elementos que a gente chama de textuais, são os elementos mais importantes do teu projeto, né? Então, que é o conteúdo desse projeto. Então, começa com a introdução, que é o local onde você vai informar o leitor qual é a área de conhecimento maior onde seu trabalho está inserido, qual é a problemática que seu trabalho aborda, qual é a pergunta específica que ele propõe a responder. Né? Então, você vai apresentar a tua proposta aí. Você pode incluir o problema, você pode incluir a hipótese, você já pode incluir a justificativa do seu trabalho, né? Nesse item introdução. Então, na introdução, eu quero saber, eu quero informar aos leitores qual é o problema da minha pesquisa. Nessa introdução, eu preciso fazer uma revisão bibliográfica. Pode ser um item junto ou pode ser um item separado da minha introdução. Então, eu vou buscar a base de sustentação da investigação que eu vou fazer. Tudo ou as coisas mais importantes que já foram faladas, já foram escritas, já foram discutidas sobre o meu tema. Então, eu vou construir um arcabouço teórico a respeito daquilo que eu quero estudar, né? Pode ser trabalhado no item junto ou específico dentro do seu trabalho. Eu preciso justificar a importância do meu trabalho, né? Eu posso fazer isso com essa revisão bibliográfica, e existe uma sequência lógica. Eu parto do macro, né, do problema maior, que o meu tema está envolvido, né? Vou colocando as bases teóricas desse assunto até chegar no meu problema. E aí eu vou justificar a importância do meu trabalho, né? Quais são os benefícios, por que é importante estudar esse tema. Mas existe uma sequência lógica, isso é muito importante para uma introdução. Para a introdução ficar consistente, lógica, coerente, né? Eu trabalho sempre do macro até o meu objetivo pontual, aquilo que eu vou estudar, que é o ponto do meu trabalho. Aqui só mostrando, então, um trabalho que tem uma introdução. Reparem que tem pouca coisa de referência nessa introdução, ela só está apresentando mesmo o trabalho que ela vai fazer, né? Qual é o trabalho, e depois ela entra com a fundamentação teórica. E aí, na fundamentação teórica, ela dividiu em subitens e foi colocando as informações em cada um desses subitens. Ou, aqui a introdução, e já começou com a revisão. Né, não fez nenhuma apresentação nem nada, já começou, e ao longo dessa introdução ela vai colocando subitens e vai explicando qual é o trabalho que ela está fazendo. Né? Vocês definem com seu orientador qual é a melhor maneira de fazer isso. Depois vem os objetivos, né? É um item importante que delimita seu trabalho, porque é no objetivo que a gente vai entender o que é que você vai fazer dentro daquele tema todo que você está apresentando para a gente, né? Então, o que é que pretendemos alcançar com essa pesquisa? Sugere-se que vocês usem o verbo no infinitivo. Então, o objetivo do meu projeto é esclarecer tal coisa, definir tal assunto, observar aquilo, demonstrar aquele outro, entender, aprender, enfim. Verbo no infinitivo. É imprescindível que os objetivos que vocês apresentem sejam passíveis de serem atingidos no tempo que vocês têm para fazer o projeto, né? Então, vocês precisam cuidar bem desses objetivos, da indicação do que vocês pretendem alcançar com a pesquisa que vai ser realizada lá na fase final da monografia. Esses objetivos são os itens, então, que vão delinear todo o restante do seu projeto. Ele que delimita o teu projeto. E ele vai responder o que é que vocês querem. Posso dividir em objetivo geral e objetivo específico, mas não tem problema se o meu projeto só tiver um único objetivo. Pronto, não tem problema. Então, o objetivo geral é a apresentação do teu problema de forma generalizada. Por exemplo, determinar se existe relação entre gravidez na adolescência e o uso de métodos anticoncepcionais. Então, esse é
é a pergunta geral. Objetivos específicos são as pequenas dúvidas que você tem que responder para poder chegar nessa questão principal. Então, complementando esse exemplo, né, observar quais métodos anticoncepcionais que estão disponíveis no sistema de saúde pública, verificar se meninas na faixa etária entre 12 e 16 anos, que é a adolescência, né, conhecem ou têm acesso a esses métodos anticoncepcionais, determinar o número de adolescentes grávidas que deram entrada no sistema de saúde pública nos anos de 2015 a 2020. Então, é o recorte que a pessoa está fazendo aqui do trabalho dela. Então, ela precisa responder esses 3 itens para conseguir responder a esse objetivo geral, né? Então, vocês é que vão ver com seus orientadores como organizar o objetivo geral e específicos. O material e métodos, né, que é onde você vai responder como é que foi feita essa pesquisa, como é que será feita, né? Porque é tudo no futuro, viu? No material e métodos, o tempo verbal é no futuro. Como é que você vai proceder para poder atingir seus objetivos? Com o que você vai fazer essa pesquisa? Quem é que vai fazer? Onde é que vai ser feito? Né? Então, você vai responder. Quando vocês estiverem lendo artigos referentes ao tema do seu trabalho, já olhe o material e métodos, porque o seu trabalho vai seguir mais ou menos a metodologia que está sendo descrita ali naquele artigo. Né? São os passos que você vai fazer para conseguir pegar as suas informações, coletar seus dados. É através da metodologia que a gente avalia o conhecimento que o pesquisador tem para executar o seu projeto de monografia. Então, vocês têm que estar afiadinhos na metodologia. Se vocês tiverem, mas eu tenho protocolo para fazer, como é que eu faço? Vai colocar lá o protocolo. Se é um protocolo que está publicado em algum lugar, você vai colocar protocolo de fulano de tal, e referência bibliográfica vai estar lá o artigo em que esse protocolo foi descrito. Então, você não precisa descrever todo o protocolo, você precisa colocar de quem é o protocolo e qual a referência bibliográfica onde o leitor pode encontrar esse protocolo da sua pesquisa. Quais análises você vai fazer, de quais variáveis vão ser analisadas, né? Quais as análises teóricas, né? Técnica, protocolo. Se você for fazer análise de campo, vai ter que fazer uma descrição da área de estudo, sem dúvida nenhuma. Se você vai fazer experimento, né, se eu vou fazer experimento em laboratório, então você vai ter que fazer a metodologia de amostragem. É uma análise quantitativa, é um delineamento inteiramente casualizado, é experimento em bloco, enfim. Cada projeto de vocês tem uma particularidade metodológica, e você vai ter que descrevê-la de acordo com os artigos da área. Análise qualitativa, quantitativa, enfim, é de acordo com o projeto de cada um de vocês, não tem um padrão aqui. Lembrando que, se você for fazer manuseio de material vivo, mencionar qual o destino dele, se passou pelo comitê de ética, ou se vai passar pelo comitê de ética animal ou humano, né? Quem é que tem o CISBio para poder fazer essa coleta, né, que é a licença de órgão competente, se for trabalhar com população indígena, a autorização da FUNAI e a autorização do Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos. O mesmo vale para pessoas vulneráveis, aspectos médicos, escola, tudo isso precisa passar pelo Comitê de Ética, tá? Cuidado. No material e método, você precisa detalhar como que vocês vão fazer as análises, né? Nem todo o trabalho precisa ter análise estatística, mas os dados precisam ser validados, então vocês precisam gastar um pouco do tempo de vocês para descrever muito bem o material e métodos. Lembrando que, se ele estiver muito bem descrito, é ele que você vai utilizar na sua monografia. Se você fez o material e métodos muito bem descrito no teu projeto, você não vai ter trabalho nenhum na monografia, você só vai pegar e colar lá. Só que no teu projeto, o tempo verbal vai estar no futuro. Será realizado, será encaminhado, será na monografia foi encaminhado, foi realizado, já foi. Né? É o verbo no passado. Então, a metodologia mostra os caminhos que vão ser adotados para a solução
do problema. Como eu falei para vocês, é preferível investir mais tempo pensando em elaborando um bom delineamento experimental, pois assim poderá poupar tempo e recurso durante as atividades de pesquisa, além de garantir bons resultados. Um material e métodos muito bem definido evita que você tenha que fazer coleta dupla, né? Porque deu alguma coisa errada. Então, gastem bem o seu tempo descrevendo isso, porque vai ser útil para vocês e vai poupar um bom tempo na realização do seu trabalho. Cronograma. Então, o cronograma é a parte que a gente vai dividir tudo que você precisa fazer desde o início da escrita do seu projeto até a defesa da monografia. E aí você vai pensar quanto tempo você vai levar em cada uma dessas etapas, né? Aqui é um exemplo, tá? Um exemplo de um trabalho que foi feito em 2019, ok? Elaboração do projeto, ela colocou no mês 4 de 2019. Ela fez o projeto num semestre e defendeu no outro, tá? Levantamento bibliográfico, os meses todos ela fez levantamento bibliográfico. Visita da área de estudo, no mês 7 de 2019. Instalação de armadilhas, no mês 8. Preparação dos espécimes coletados, no mês 9. Sistematização de dados, no mês 9 e no mês 10. Análise dos dados, no mês 10. Redação da monografia, no mês 10 e no mês 11. Entrega da monografia no mês 11 e defesa no mês 12. Então, aqui foi uma pessoa que fez o trabalho em um ano. Esse trabalho foi possível fazer em um ano. Vocês vão ver o tempo que vocês têm e dividir as etapas do seu trabalho dentro desse tempo que vocês têm. Tá? Então, cada cronograma é diferente, porque cada aluno tem etapas para fazer o seu trabalho. Resultados esperados é uma suposição, não é uma suposição aleatória, é uma suposição que está fundamentada em toda a leitura que você fez a respeito do seu tema. O que é que você espera encontrar com o seu trabalho? Presumindo que você formulou uma boa hipótese, que você tem uma boa fundamentação teórica, não vai ser problema você prever quais os resultados que você vai encontrar. Se esses resultados serão confirmados ou não, nós vamos saber ao final da monografia de vocês. Orçamento é uma tabela em que você vai colocar as coisas que você vai gastar no seu projeto. Cada projeto tem uma particularidade, né? E aí você vai pesquisar na internet mais ou menos o preço e vai colocar aí para você ter uma noção de quanto custa o teu projeto. Tá? A referência bibliográfica é a organização de todos os autores que você citou durante o seu trabalho e deve seguir rigorosamente as normas da ABNT. Nós vamos falar sobre referência numa aula só para isso. Apêndices e anexos são coisas que não cabem no projeto para não ficar muito carregado e você coloca em apêndices e anexos. Denomina-se apêndices os textos ou composições, fotografias suas. E anexos, textos e expressões que foram extraídos de outros autores. Né? Não são itens obrigatórios, só coloquem se for necessário. Então, o projeto de vocês terá essa organização, né? Vai ficando mais claro para vocês à medida que vocês forem definindo seus temas, lendo a respeito, e aí vocês vão montando esse material, né? Esse projeto. Mas, mais ou menos, tem essa estrutura, que não é muito diferente das estruturas de relatório que vocês fazem, principalmente a parte de introdução, né? Metodologia, que aqui chama materiais e métodos, é uma parte bastante semelhante ao que vocês já fizeram em algum momento, tá? Então, não vai ter muito problema. Claro isso, meus queridos? Tranquilo. Então, é isso, né? Essas são as orientações de hoje. Na aula que vem a gente continua, que são informações importantes para vocês escreverem seu projeto. Eu vou estar dando um toque agorinha para os professores para que eles respondam os e-mails que vocês estão enviando, buscando orientadores, tá? Oi, Michelice, pode falar. Professora, lá naquela parte, no slide onde a senhora colocou
a senhora colocou lá, a menina ela fez durante um ano, a pessoa. Certo. E aí, no caso, a gente está matriculado, então são em 5 meses, praticamente 5, 4 meses quase. No Aí, TCC1, você não vai fazer tudo hoje. Você não vai fazer tudo nesse semestre. Então esse é o 7º, né? Aí, então eu posso colocar o 7º, vamos supor o 8º e o 9º. Tipo, são Não, você vai botar todos os meses. Se você vai defender o seu trabalho, ou nós estamos em 2021, no segundo semestre de 2021, no mês 9. Então, você vai colocar lá, mês 9 de 2021, elaboração do projeto. Né? Mês 9, 10, 11, 12. Você vai entregar o projeto, você vai elaborar o projeto de 9 a 12, você vai elaborar o teu projeto. Né? Aí, no mês 1 de 2022, você não combinou nada com o seu orientador, coloca lá, revisão bibliográfica, você ainda vai estar lendo sobre o trabalho. No mês 2, ainda estou de férias, estou também fazendo revisão bibliográfica, estou lendo. No mês 3, começou as aulas, eu vou começar minha coleta. Você está entendendo? No mês 4, no mês 5 de 2022, todinho, dos 2 semestres de 2022. Então, usa os meses, coloca o mês corrido, de 1 a 12 de 2022, e separa o que você vai fazer nesses meses. Vou defender no mês 11 de 2022, no mês 12 de 2022. É uma previsão. Ah, sim, entendi, professor. Mais alguma dúvida, queridos? Se tá tranquilo, a gente se encontra na próxima semana. Eu mando o link aí no nosso grupo e no SIGA, tá bom? Continuem as buscas por orientadores, aqueles que ainda não conseguiram, e vai me mantendo informada, tá? Beleza, professor. Até mais. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Beleza. Boa noite. Que eles respondam. Boa noite, prof. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Até mais. Boa noite, Paulo. Boa noite, professora. Boa noite, Elise.